Você acorda, escova os dentes e lá está ele de novo, aquele catarro insistente na garganta. Muitos homens acima de 50 acham que isso é coisa da idade, ou culpam o ar-condicionado, a gripe que não passa. Mas e se eu te dissesse que esse incômodo constante pode ter uma causa totalmente diferente e silenciosa? Algo que você ainda não está tratando, mas deveria. Eu sou a doutora Maria José Freire, otorrinolaringologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens a respirar melhor, dormir melhor e viver com mais energia. Me conta de onde você está assistindo e aproveita para curtir e se inscrever. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Quando você sente aquele muco descendo pela garganta, especialmente ao acordar ou após falar por muito tempo, é natural pensar que o catarro é o problema. Muitos homens acima de 50 anos convivem com essa sensação incômoda todos os dias e tentam combatê-la com balas, sprays ou antialérgicos por conta própria. Mas o que poucos percebem é que o catarro não é um inimigo. Na verdade, ele está ali para proteger. O muco é uma defesa natural do seu corpo. Ele reveste as suas vias respiratórias, hidrata as suas mucosas, captura partículas nocivas e ajuda a expulsar micro-organismos antes que causem problemas mais sérios. O problema começa quando ele muda de comportamento. Fica mais espesso, mais constante, mais difícil de engolir. E isso geralmente não tem a ver com a idade em si, mas com desequilíbrios que o seu corpo começa a sinalizar. O envelhecimento pode influenciar esse processo, mas não por uma falha, e sim por mudanças naturais que afetam a forma como o corpo regula a umidade, circulação e até o ritmo da respiração. A produção de muco, por exemplo, pode ser afetada pela redução da hidratação interna e pela exposição a ambientes secos ou poluídos, o que é muito comum no dia-a-dia urbano. Além disso, com o tempo, pequenas alterações anatómicas, como uma válvula nasal menos eficiente ou uma laringe mais sensível, tornam o corpo mais reativo. É por isso que homens depois dos 50 muitas vezes relatam esse pigarro constante, como se a garganta nunca estivesse totalmente limpa, mas essa sensação é apenas um reflexo, não é o ponto de partida. O que seu corpo está tentando dizer é que algo ao redor mudou. Talvez o ar que você respira, o quanto você se hidrata, ou até mesmo como o seu estômago está funcionando durante o sono. Entender o catarro como um sinal e não como uma falha muda completamente a forma como você pode lidar com ele. Em vez de apenas silenciar o sintoma, você começa a investigar suas raízes, com calma, com consciência, com resultados. Mas essa é só a superfície do que está acontecendo, porque por trás dessa produção de muco mais intensa existem causas específicas e silenciosas que a maioria dos homens não percebe. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Você pode até se surpreender, mas em mais de 70% dos casos que atendo no consultório, o catarro persistente na garganta não tem origem em uma infecção ou em algo grave. Na verdade, ele costuma ser o resultado de 3 fatores comuns e muitas vezes ignorados no dia-a-dia de homens acima de 50 anos: a hidratação insuficiente, o refluxo silencioso e a exposição constante ao ar seco. Vamos começar pela hidratação. Com o passar dos anos, a percepção de sede diminui. Isso significa que muitos homens simplesmente deixam de beber a quantidade de água necessária para manter suas mucosas lubrificadas. E sem essa hidratação interna, o muco que seu corpo produz naturalmente começa a ficar mais denso, mais difícil de eliminar, acumulando-se na garganta. Você sente vontade de pigarrear, tenta limpar com tosse, mas ele continua ali. É como se estivesse colado. Agora imagine adicionar a isso o refluxo ácido. Mesmo quando você não sente azia, o conteúdo do estômago pode voltar em pequenas quantidades e irritar discretamente a laringe e a faringe durante a noite. Esse refluxo silencioso gera uma inflamação crónica que estimula a produção de muco como forma de proteção. Você acorda com a garganta áspera, a voz rouca e aquele pigarro habitual, sem saber que tudo começou no estômago e não no nariz. Por fim, temos o ar seco. Ambientes com ar-condicionado ou baixa umidade, especialmente durante o inverno ou em cidades grandes, ressecam as vias respiratórias. Seu corpo responde produzindo mais muco, tentando compensar a secura. O problema é que, com a idade, a eficiência desse mecanismo cai. O muco se acumula em vez de escorrer naturalmente, e isso explica porque tantos homens mais velhos sentem como se sempre tivesse algo parado na garganta. Essas 3 causas não são perigosas em si, mas têm um impacto direto na sua qualidade de vida, na forma como você fala, dorme e até se relaciona.
A boa notícia é que, ao entender esses gatilhos e agir sobre eles com medidas simples, você já começa a virar o jogo. Mas isso é só parte da história. Porque mesmo cuidando desses fatores, muitos homens continuam sofrendo com catarro por um motivo que ninguém imagina: o próprio nariz. Você já parou para pensar que o problema pode não estar na garganta, mas no seu nariz? A verdade é que, em muitos casos, o catarro constante na garganta começa com alterações silenciosas nas vias nasais e a maioria dos homens nem percebe. Com o tempo, estruturas como o septo nasal, os cornetos e até pequenos tecidos dentro do nariz podem mudar, seja por envelhecimento natural, pequenos traumas ao longo da vida ou mesmo inflamações repetidas. E quando essas estruturas deixam de funcionar bem, o nariz passa a não filtrar, umidificar e drenar o ar da forma correta. Resultado? O excesso de muco escorre para a parte de trás da garganta em um processo chamado gotejamento pós-nasal. Você não sente o nariz entupido, não sente dor. Mas a garganta vive com aquela sensação incômoda de que precisa ser limpa o tempo todo. Outro fator comum é a rinite crónica. Mesmo sem crises fortes, ela pode gerar inflamações de baixo grau que alteram a qualidade do ar que você respira. Isso ativa as glândulas de muco como forma de proteção, criando um ciclo onde quanto mais o nariz tenta se defender, mais muco é produzido. E pior, como esse muco não escorre pelo nariz, você sente ele indo direto para a garganta. É como um vazamento silencioso que nunca seca. Nos homens acima de 50, essas alterações são ainda mais frequentes. O nariz, assim como o resto do corpo, sofre com a queda da circulação, com mudanças hormonais como a diminuição da testosterona e com a exposição prolongada a ambientes urbanos. Tudo isso influencia a sensibilidade das mucosas e a eficiência do sistema respiratório. E quando o ar não passa bem, quando o nariz falha, a garganta é que paga o preço. É por isso que muitas vezes você trata a garganta, mas o problema nunca passa. Porque o verdadeiro ponto de origem está logo acima, em uma parte do corpo que a gente só valoriza quando para de funcionar direito. Mas há maneiras simples de aliviar esse impacto. Melhorar a respiração nasal, lavar o nariz corretamente, buscar avaliação se houver suspeita de desvio ou obstrução. São cuidados pequenos, mas que liberam sua garganta de um trabalho que não é dela. Só que o nariz não é o único sabotador silencioso nessa história. Há um outro fator, menos óbvio, que influencia diretamente o acúmulo de catarro. E ele se manifesta enquanto você dorme. Enquanto você dorme, seu corpo deveria estar em pleno modo de recuperação, mas para muitos homens acima de 50, a noite acaba sendo um momento em que certos desconfortos respiratórios se intensificam e o acúmulo de catarro é um deles. Isso acontece por duas razões principais: a forma como você dorme e a qualidade do seu sono. A posição de dormir, por exemplo, tem um impacto direto. Quando você se deita de barriga para cima, a gravidade favorece o acúmulo de muco na parte de trás da garganta. Esse catarro não escorre com a mesma facilidade e você acorda com a sensação de garganta carregada, voz rouca e necessidade de pigarrear. É como se algo tivesse parado ali durante a noite e, na verdade, é exatamente isso que acontece. Agora, adicione a isso um sono fragmentado, com roncos ou apneia leve, algo bastante comum em homens a partir dos 50 anos. Quando a respiração se torna irregular, o corpo interpreta isso como uma ameaça e entra em modo de compensação. Uma das respostas automáticas é o aumento na produção de muco para proteger as vias respiratórias. Só que esse muco se acumula, espessa e não é drenado corretamente. E o ciclo se repete toda noite, silenciosamente. Você acorda achando que está com uma gripe que não passa ou culpando o tempo seco, mas o verdadeiro gatilho está na forma como você dorme. A boa notícia é que existem ajustes simples e práticos que podem fazer toda a diferença. Elevar um pouco a cabeceira da cama, evitar refeições pesadas à noite, hidratar-se antes de dormir e manter o quarto ventilado já reduzem significativamente o desconforto matinal. Além disso, dar atenção à qualidade do sono, não apenas à quantidade de horas, ajuda a equilibrar os sistemas de defesa do corpo, incluindo a produção de muco. Envelhecer não significa dormir mal. E dormir bem não é um luxo, é um fator essencial para que seu corpo funcione com mais equilíbrio, energia e conforto. Quando você cuida do sono, cuida também da sua garganta, da sua voz e da sua respiração. Mas mesmo com tudo isso ajustado, ainda tem um elemento fundamental que a maioria dos homens negligencia. E ele está no seu copo, no seu sangue e na sua circulação. Poucos homens percebem o quanto a hidratação e a circulação influenciam diretamente na produção e na consistência do muco,
Depois dos 50, o corpo passa por mudanças sutis, mas importantes. A percepção de sede diminui, a elasticidade dos vasos reduz e a capacidade natural de manter as mucosas umedecidas cai. O resultado disso? Um muco mais espesso, pegajoso e difícil de eliminar. Você pode até beber água de vez em quando, mas se a hidratação não for constante ao longo do dia, seu corpo entra em modo de economia. E isso afeta tudo, inclusive a garganta. Quando o muco fica mais denso, ele escorre com dificuldade e se acumula, criando aquela sensação de garganta suja, que parece não sair nem com tosse. A circulação também entra nesse jogo. Com o tempo, é comum que o fluxo sanguíneo periférico diminua, especialmente em homens que levam uma vida mais sedentária. Isso compromete a nutrição das mucosas e prejudica o transporte de fluidos pelo corpo, inclusive a capacidade de renovar o muco. Sem um bom suporte vascular, suas vias respiratórias ficam mais secas e inflamadas, e o organismo tenta compensar isso com uma produção aumentada de secreção, só que agora mais espessa, mais irritante, mais presente. É por isso que ações simples, mas consistentes, fazem tanta diferença. Beber água ao longo do dia, mesmo sem sede. Cuidar da alimentação, priorizando frutas com alto teor hídrico, como melancia, laranja e pepino. Evitar excesso de café ou bebidas alcoólicas que desidratam silenciosamente. E, acima de tudo, movimentar o corpo. Caminhadas regulares, alongamentos e até subir escadas melhoram a oxigenação e ativam a circulação de forma natural. E quando isso acontece, seu corpo responde. As mucosas ficam mais estáveis, o muco mais fluido, a garganta mais livre. Você não precisa de soluções mirabolantes, precisa apenas devolver ao corpo o que ele vem pedindo em silêncio: água, movimento e constância. É assim que se reequilibra algo que parece complicado, mas que na verdade está ao alcance do seu dia a dia. Mas e quando nada disso resolve? Quando mesmo com todos os cuidados o incômodo persiste? Nesse momento é importante entender o papel de um especialista e o que você pode esperar ao procurar ajuda. Chega um momento em que, mesmo ajustando a hidratação, o sono, a postura e os hábitos diários, o catarro persiste. E quando isso acontece, não é sinal de fraqueza ou de falha do seu corpo, é apenas um sinal de que chegou a hora de investigar mais a fundo com a ajuda de um especialista. Muitos homens evitam essa etapa por medo de diagnósticos complicados ou procedimentos invasivos. Mas a verdade é que, na grande maioria dos casos, a avaliação é simples, tranquila e totalmente voltada para entender as causas reais por trás do sintoma. Em uma consulta, o que fazemos é ouvir sua história com atenção, observar quando e como o catarro aparece e examinar toda a via aérea: nariz, garganta, laringe e até o estômago quando necessário. Muitas vezes, utilizamos uma pequena câmara de fibra óptica para visualizar as estruturas internas com clareza, sem dor, sem corte, sem susto. Isso nos permite identificar, por exemplo, se há sinais de refluxo silencioso, inflamações crónicas, desvios anatômicos ou acúmulo de secreção em áreas específicas. Com base nisso, indicamos tratamentos que quase sempre são conservadores. Podem incluir lavagem nasal com soro fisiológico, ajustes na alimentação, exercícios respiratórios ou o uso temporário de medicamentos leves que reduzem a irritação das mucosas. Em casos mais resistentes, partimos para terapias personalizadas que respeitam o seu ritmo e o seu estilo de vida. O objetivo nunca é apenas secar o catarro, mas sim restaurar o equilíbrio da sua respiração e devolver o conforto que você merece. Buscar ajuda não é exagero, é autocuidado inteligente. Você cuida do carro, da casa, dos outros. Por que não cuidar de algo tão básico quanto sua voz, sua garganta e sua respiração? O alívio é real e os resultados aparecem quando há clareza na causa. O corpo fala e quando você escuta com atenção, com ajuda quando necessário, ele responde. E a jornada para esse cuidado não termina na consulta. Ela continua nos hábitos diários, na escuta do seu corpo e na consciência de que envelhecer com dignidade também significa respirar com liberdade. Se você convive há anos com o incômodo do catarro na garganta, saiba, isso não é algo que você precisa simplesmente aceitar. O envelhecimento pode tornar o corpo mais sensível a alguns fatores, mas com conhecimento e pequenas mudanças no dia a dia é possível aliviar e até eliminar esse problema. Hidratar-se mais, dormir melhor, cuidar do nariz, ajustar a alimentação, tudo isso tem um impacto direto na sua energia, respiração e bem-estar. Se alguma dica te ajudou, compartilha aqui nos comentários. E se você conhece alguém que vive se queixando desse muco constante, manda esse vídeo para ele. Lembre-se,
Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles só precisam de um corpo que funcione com mais consciência e menos incômodos silenciosos.